E aí galera, aqui quem tá falando é o Matheus, sejam bem-vindos para mais um vídeo de análise aqui de futebol. Bom, hoje a análise vai ser feita entre Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo, sobre a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 e o estádio vai acontecer, né, a partida vai acontecer no estádio do Mané Garrincha, devido à situação que o Flamengo vai se enfrentar, né, no Maracanã. Então não pode ter duas equipes, né, se enfrentando, na verdade três equipes, ainda mais sendo rivais, se enfrentando no mesmo local, na mesma cidade. E aí, para não ocorrer polêmica de torcedor cair na porrada com o outro, né, desculpa o termo, mas é verdade, aí preferiram jogar para outro estado, um local mais longe, um local mais afastado, para ocorrer confusão em torno do estádio e também, né, ali na cidade, de forma geral, do Rio de Janeiro. Sem mais delongas, vem comigo e vamos embora que eu vou fazer análise das possíveis escalações e também do que eu espero do jogo de hoje, que vai acontecer às 6h30 no estádio Mané Garrincha. Sem mais delongas, vem comigo e vamos embora. Então, em relação a essa escalação da equipe do Vasco da Gama, eu vejo que é praticamente o elenco titular, né? Assim, eu não entendo muito da equipe do Vasco da Gama, mas aparentemente que eu tenho reparado nos jogos importantes da equipe do Vasco nessa temporada é essa escalação que o Vasco vem usar, ainda mais contra um rival como o Botafogo, que na minha opinião o clássico é aquilo que eu já falo antes, já vou avisando antes de analisar a escalação. É algo onde assim não tem como definir quem vai ganhar, porque clássico é clássico, qualquer coisa pode acontecer, uma bola errada, uma furada, enfim, qualquer coisa pode acontecer num clássico, ainda mais do tamanho que é um clássico entre Botafogo e Vasco. Bom, para começar, o goleiro Léo Jardim, goleiro principal, na lateral direita Paulo Henrique, a dupla de zaga João Vitor e Lucas Freitas, na lateral esquerda o Lucas Piton, ali na volância o Hugo Moura e o Tietê, ali para armar o jogo que renovou o seu contrato, inclusive o Felipe Coutinho, nas duas pontas o Nuno Moreira e também o Ryan, e para finalizar o Pirata ali, o Verratti, para fechar a equipe do Vasco em relação ao comando de ataque. Ele, que é o capitão dessa equipe, vai comandar o ataque e possivelmente vai orientar o time caso esteja tendo algum problema durante a partida. E que, na minha opinião, apesar do Verratti algumas pessoas não gostarem dele, eu gosto da forma que ele se posiciona como um líder. Né, em questão de liderança, o Verratti ele tem um bom posicionamento ali dentro de campo, pelo que eu reparo durante algumas partidas que eu assisto da equipe do Vasco. Então, assim, eu acho que o Vasco pode conseguir um resultado de uma vitória, apesar de alguns torcedores, que eu já estou sabendo, inclusive não preciso nem expor essas pessoas, não têm confiança para a vitória no jogo de hoje. Mas eu, a princípio, eu se fosse um torcedor do Vasco, eu teria uma confiança sim, porque um elenco assim que não é aquele, né, que você espera recheado de estrelas e não sei o que, de craques de ponta a ponta. Mas assim, o Vasco do jogo, da forma que joga, da maneira que se posiciona dentro de campo, tem chance de sim de sair com um resultado ali, pelo menos de uma vitória de 1-0, né, contra a equipe do Botafogo, que também não é uma equipe boba, é uma equipe super forte e que vem para ser um candidato a título nesse Brasileirão de 2025. Bom, agora vamos analisar a equipe do Botafogo. A equipe do Botafogo que teve algumas alterações aí devido, por exemplo, à saída do Igor Jesus, que eu já vou chegar nesse assunto, mas vamos lá. O goleiro John já começa ali na linha de zaga ali, né? O goleiro, né? Principalmente é o primeiro defensor ali para proteger o gol. Na lateral direita, o Vitinho. Na zaga, Caio e Alexander Barbosa. O Caio que vai estrear, pelo visto, aqui segundo o SofaScore. Na lateral esquerda, o homem, o lateral esquerda, Alex Telles. Na dupla ali de volante, pelo visto vai ser diferente. Vai ser Marlon Freitas e Alan. Né? Acho que o Gregory tomou alguma suspensão. Isso eu não consegui achar informações. Mas aparentemente vai ser Marlon Freitas e Alan. Ali, para armar o jogo, Savarino no meio de campo. Nas pontas, Santiago Rodrigues. Santiago Rodrigues, rapaz, eu acho que pode ter sido uma boa alteração na equipe do Botafogo. Santiago Rodrigues, que na minha opinião, vem fazendo um excelente campeonato, assim, né? Que fez no Super Mundial, que entrou ali bem, na minha opinião. E que pode ajudar, sim, a equipe do Botafogo nesse Brasileirão que está retornando agora. Ali na outra ponta, o Arthur, que vem jogado bem. E para finalizar, no lugar do Igor Jesus, que foi para o time da Inglaterra, o Nottingham Forest, agora é o Arthur Cabral, que na minha opinião são funções assim parecidas, mas um pouco diferentes de Arthur Cabral e Igor Jesus. Mas eu acho que o Arthur Cabral tem sim para somar nessa equipe do Botafogo e também ser uma grande estrela ali desse elenco recheado
de craques que tem a equipe do Botafogo. Então, assim, é algo que o Botafogo também, vendo assim, fazendo uma análise de fora, eu acho que o Botafogo é o favorito da partida de hoje, mas o Vasco também pode arranjar um resultado. Enfim, vamos ver como é que vai ser o jogo de hoje. Agora eu vou trazer alguns dados para vocês em relação a esses dois clubes, né? O Botafogo e também as últimas 10 partidas. O Botafogo ganhou 5 partidas, o Vasco ganhou 4 e empataram em uma partida. Ou seja, normalmente sempre tem uma vitória para um lado e no máximo que já teve durante esse confronto foi um empatezinho. Então, assim, é uma partida que é bastante equilibrada, não tem uma diferença grotesca de tipo 8 vitórias para uma equipe, uma vitória para outra e um empate na outra durante 10 jogos. Não tem isso. É uma partida que, como eu disse, é clássico, é equilibrado. Então não tem como cravar qual equipe vai sair com a vitória no Mané Garrincha. Vendo aqui em relação à tabela do Campeonato Brasileiro, o Botafogo está em oitavo, o Vasco está em 13º e o Botafogo vem na seguinte sequência. Nos últimos 5 jogos, vem com uma derrota, vem depois com 3 vitórias e um empate. Não estou querendo dizer que é essa ordem especificamente, mas o Botafogo vem com esses resultados. Já a equipe do Vasco vem com 3 derrotas e com 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. Como eu disse, não é numa ordem respectivamente, mas é um resultado assim que o Vasco precisa da vitória, né, para conseguir somar pontos e melhorar sua posição no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, da mesma forma, também precisa somar pontos para, se quiser sonhar e já chegar perto ali do G4, né, ficar ali próximo entre os 4 primeiros melhores clubes do Campeonato Brasileiro no momento. Então, assim, é um jogo que vai ser lá e cá. É um jogo, como eu já disse anteriormente, e repito, porque não tem favorito. Clássico é clássico. Qualquer coisa pode acontecer, uma bola na área, uma cobrança de falta, um pênalti inadequado assim que a equipe adversária pode cometer, aquele pênalti que você quer matar o seu zagueiro, porque ele não pode cometer esse tipo de situação e ele vai lá e comete, né? Então assim, clássico é clássico, né? Eu particularmente acho que, apesar de ser um clássico, o Botafogo é o favorito devido ao que tem feito nos últimos anos, devido ao elenco que tem e devido às circunstâncias que tem no jogo, né? Voltar de um Super Mundial, bater uma das maiores equipes do mundo que é o PSG, então assim, que vai disputar agora a final contra o Chelsea, né? Lá em Miami, se não estiver enganado, mas enfim, nos Estados Unidos. Então assim, é algo onde o Botafogo é o favorito. Ganhou de a campeã europeia da Champions League. Então é algo onde tem que, não é só porque ganhou de 1-0 jogando retrancado, jogando por uma bola, que tem que desprezar essa vitória do Botafogo. Claro, o Botafogo jogou de forma que alguns torcedores não veem, assim, por exemplo, jogou assim também contra o Palmeiras e perdeu. Sim, jogou, mas também ganhou de uma das melhores equipes do planeta. Ganhou da equipe que ganhou de 4-0 do Real Madrid. Então, assim, é algo que não pode subestimar a equipe do Botafogo. A equipe do Botafogo tem um bom elenco, tem um grande capitão também de um lado, que é o Marlon Freitas, um excelente na liderança, um cara que, assim, tem respeito muito dentro do vestiário, tem muito assim a enaltecer essa equipe, né? Porque ele é um cara que ajuda a confiança do seu colega de profissão ali, talvez o Arthur, enfim, talvez se sinta desmotivado, ele vai lá e orienta a equipe dentro de campo, também fora de campo ali no vestiário. Então assim, é um jogo de clássico, né? O Vasco também vem com tudo, vem pra cima e é algo onde é lá e cá. É aquilo como eu disse. O Vasco também pode achar uma bola de cruzamento, o Verratti faz um gol de cabeça e segurar o resultado igual o Botafogo fez contra o PSG. Faz parte, futebol é isso, estratégias diferentes. Então, assim, é algo onde podemos ver que não tem favorito nesse jogo. Na minha opinião, não tem um favorito assim, que você bata na mesa assim, a vitória é certa desse time. Não tem isso. É claro que no papel você vendo, na minha opinião, o favorito é o Botafogo no papel. Mas não necessariamente o Botafogo vai ganhar o jogo de hoje. Eu acho que vai ser um jogo bem disputado, porque ambas as equipes sabem como um ou outro jogam, sabe que é um clássico, né? Então vai ter orientações possivelmente diferentes do que um jogo, por exemplo, entre Botafogo e Criciúma, Vasco e Juventude. Então assim, é um jogo muito parelho e eu particularmente quero muito assistir essa partida porque eu acho que vai ser uma partida taticamente muito interessante. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa análise aqui. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o like, comenta se quiser,
compartilha para seus amigos, tá bom? Que eu vou continuar trazendo mais vídeos, eu prometo isso pra vocês. Vou tentar me esforçar ao máximo para trazer mais vídeos para vocês aqui sobre análise de futebol. E é isso, gente, tamo junto.